Quando entramos nessa narrativa da tempestade, ok, não estou tão preocupado com hoje, embora haja muitas preocupações. Estou mais preocupado com o que acontecerá em meados de 2026, que a tempestade no meio dela que envolve as eleições de meio de mandato. Na verdade, eu acredito que é por isso que eles estão na Venezuela. Um dos motivos é por causa de vários pontos, mas um deles é por causa da votação. Eles descobriram que havia situações de corrupção acontecendo diretamente da Venezuela com isso. Eu acredito que esse é um dos motivos pelos quais estamos indo lá. Mas tudo isso, essa identificação digital, estamos indo direto para a tempestade com isso. Estamos indo direto para a tempestade com essa narrativa de criptomoedas, economia. Estamos indo direto para a tempestade com guerras, estamos indo direto para a tempestade com agitação política, estamos indo direto para a tempestade em várias frentes. Você está vendo essas coisas traiçoeiras que as pessoas estão vendo? Mas, ao entrarmos nisso, tudo é contabilizado nas eleições de meio de mandato. É isso que tentam sequestrar agora. É por isso que há tantas coisas acontecendo em diferentes estados, onde eles estão tentando conquistar mais cadeiras e tudo isso. Mas, por outro lado, se conseguirmos romper a barreira deste momento e atravessar para o outro lado disso, eu acredito que o que vamos ver é uma liberdade para continuar. Precisamos orar por isso vou falar sobre identificação digital e o sistema global. Certo? É isso que eles querem implementar, certo? E eles querem passar de 2026 para poder nos levar até 2030 e toda a agenda que eles têm. Que é, você não terá nada e vai amar isso, você não terá nada, você não terá nada. É isso que eles querem, certo? E isso está chegando rápido, certo? 2030, o grande reset, tudo isso. Acredito que conforme avançamos, podemos adiar isso para outra geração e seguir em frente. Mas essa tirania digital global é o que eles realmente querem impor, e isso nos leva a 2028 e todos esses gigantes de tecnologia que estavam reunidos com o presidente, todos esses gigantes da tecnologia aguardam por este ciclo. E seja o Vance, que vai jogar junto, ou outros como ele, o que quer que aconteça com esse cenário, eles estão esperando por essa ou outra figura para fazer o chamado resgate econômico através inteligência artificial e tudo isso. Ok, mas chegamos até aqui, então não me preocupo tanto com o presente. Há muita coisa com a qual precisamos nos preocupar, precisamos orar, precisamos estar vigilantes, precisamos nos dedicar a isso, precisamos passar por isso. Mas quando chegarmos a este ponto, este é o verdadeiro objetivo final aqui. Isso vai determinar para onde estamos indo como país, onde as nações estarão e se vamos acabar nessa posição ou não. Agora, eu tenho que te dizer, mesmo se acabarmos nessa posição contra a qual eu estou lutando com todo o meu coração, toda a minha força e em oração, se acabarmos nessa posição, Jesus ainda é o Senhor e nós ainda vamos nos levantar e brilhar. Mas eu tenho que dizer, essa é a luta agora, é para onde estamos indo. E isso envolve todas essas coisas, inclusive essas redes subterrâneas de satanistas e pedófilos, tudo o que eles estão revelando, tudo está em agitação. Há coisas abaixo da superfície, acima da superfície. Existem as agências de 3 letras que precisam ser ajustadas durante esse período, as agências de 3 letras e tantas outras que precisamos ver passar por isso. É fundamental reformar e mudar esse cenário. Um ponto importante que destaco aqui é que podemos acabar vendo muitas dessas coisas que basicamente dizem que não haverá mais imposto de renda, é isso que estão comentando agora. Se isso acontecesse, nos daria impulso para seguir em frente, mas ainda há muito pelo que orar nesse processo.
E você sabe, aqui está um dos sinais, né? Se realmente começarmos a ver o lado errado das coisas, começarmos a realmente perder, eles têm perdido, mas são resilientes. Mas se eles realmente começarem a perder, é aí que você vai ver uma explosão ridícula da narrativa dos objetos voadores não identificados e alienígenas. Eu sei que é algo meio louco de colocar na conversa, mas é aí que isso realmente vai decolar. Eles dirão, sim, aqui está a grande ameaça existencial da nossa geração. Muitos líderes religiosos vão aderir e apresentar provas. Vai haver uma revelação definitiva, não apenas uma revelação, mas a revelação definitiva, onde eles terão provas e evidências incontestáveis de que estão se comunicando, conversando com essas coisas. Tudo isso, e olha, é tudo uma cortina de fumaça e um engano para tirar os olhos das pessoas de Deus Todo-Poderoso, para afastá-las do que é bom. E tentar impor essa agenda falsa, e essa agenda falsa vai ter questões reais ligadas a ela, cenários reais ligados a ela. Mas deixa eu continuar agora. Quero falar sobre essa identificação porque de todas as coisas que poderiam prender as pessoas, sabe, como algemas, essa tirania digital, as cidades de 15 minutos, tudo isso eles querem nos impor. Então deixa eu falar sobre isso, deixa eu vir aqui, isso é importante. Reposte essa parte. Vou abordar isso e te ajudar. Porque muita gente não sabe o que a Bíblia diz sobre essas coisas. Então vamos olhar para isso agora. Deixe-me dizer uma coisa sobre toda essa questão de agendas digitais, identificações e tudo isso. Mesmo ao entrar nisso, muitos dizem, leia sua Bíblia até que ela fale com você. Sim, sempre falamos isso. Leia a Bíblia até ela falar com você. Quando começamos a olhar para esse quadro todo e as pessoas estão dizendo opinião, 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 bem, pode ser só isso, sabe? Às vezes vemos as coisas acontecerem, outras só conversamos e seguimos o processo. Mas quero dizer para você, esse é o motivo pelo qual fazemos essa transmissão do Sentinela. Estamos apenas conversando sobre o que acreditamos que precisamos orar e mudar a narrativa, a identificação digital e tudo isso. Me escute. A marca da besta ainda não está aqui, mas isso não significa que o sistema da marca da besta não está sendo preparado bem diante dos nossos olhos. Isso não significa que tudo o que estamos vendo não está apenas começando a se desenrolar bem diante de nós. Em outras palavras, o sistema que será usado pela besta é algo que começará a se manifestar. Então, deixe-me falar sobre isso. Vou para Apocalipse capítulo 13. Quero que você veja isso porque muitas pessoas começam a falar sobre isso. E eu me lembro que até mesmo durante 2020 as pessoas diziam, não, eu não sabia disso. Eu devo estar perdido porque recebi isso e é aqui que está. E por isso perdi totalmente a minha salvação e tudo mais. Não é disso que estamos falando nessa situação. Ok, a marca da besta não é uma armadilha que eles vão trazer. E de repente você é enganado por ela. A marca da besta será um ato de adoração, será um ato de servidão, será um ato de lealdade, será um ato de fidelidade ao anticristo. Você precisa entender isso. As pessoas não vão dizer que não sabiam. Não, elas vão dizer, eu nego todo o resto e sigo essa figura como Deus. É isso que realmente é. Primeiro quero dizer isso, mas vamos à palavra de Deus. Ainda comentam sobre os túneis subterrâneos, é forte. Dizem, a marca da besta pode ser um chip na mão ou testa, isso pode ser verdade. Gates, por exemplo, fala sobre uma tatuagem que reuniria tudo isso. Seja como for, o ponto é esse. Vamos ver. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13 fala do versículo 1 até cerca do 9 sobre tudo envolvendo a primeira e a segunda besta. A primeira besta surge do oceano e a segunda da terra, sendo esta o falso profeta. E, aliás, a primeira besta vai sofrer um atentado e depois vai voltar dos mortos, basicamente. É basicamente isso que vemos aqui em Apocalipse 13. Vou seguir e falar direto sobre a marca da besta. Pronto para isso? Preparado para aprender? Vamos dar uma olhada nisso. Está escrito aqui em Apocalipse capítulo 13. Vou começar lendo a partir do versículo 11. Diz assim... Então vi outra besta subindo da terra, e ela tinha 2 chifres como um cordeiro e falava como um dragão. Versículo 12. Exerce todo o poder da primeira besta em sua presença. Ela faz a terra e seus habitantes adorarem. Veja essa palavra-chave aí. Adorar a primeira besta como Deus, ok? Como Deus.
Agora veja isso vem direto da Bíblia. E exerce toda a autoridade, adora a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Isso está falando sobre um assassinato. Imagine isso, um líder mundial que se destaca, está fazendo todas essas coisas e de repente é eliminado. Mas então, seja na hora ou 3 dias depois, com um tipo de cenário messiânico, eles voltam à vida. Acredito que isso pode acontecer e o mundo todo cairá nas mãos desse líder. Isso seria algo realmente profundo. Mas diz que cuja ferida mortal foi curada. Versículo 13 de Apocalipse, capítulo 13, ele realiza grandes sinais, de modo que até faz fogo descer do céu à terra diante dos homens. Ok, há muita coisa sobre a qual poderíamos falar aí. Isso pode ser tecnologia de satélite, pode ser algo puramente sobrenatural. Versículo 14. E ele engana os que habitam na terra por meio daqueles sinais que lhe foi concedido fazer à vista da besta. Diz aos habitantes da terra que façam uma imagem da besta ferida pela espada e que viveu. No versículo 15, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da besta. Muitos acham que isso será com a inteligência artificial. Chegará ao ponto em que a imagem da besta será animada e ganhará vida como uma estátua ganhando vida. Mas muitos acreditam que, na verdade, será por meio de alguma forma de tecnologia. E estudiosos acreditam que a imagem da besta deve tanto falar quanto fazer com que todos os que não adorarem a imagem da besta sejam eliminados. Certo? E agora vamos para o versículo 16. Ele faz com que todos. Aqui vamos nós, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e escravos, recebendo uma marca na mão direita e na testa. E que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Versículo 18. Aqui está a sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, 666. Agora, muitas pessoas já calcularam isso, e para alguns, isso na verdade significa Islã. Na época em que isso foi escrito, esse cálculo na verdade significava Nero, o imperador Nero. Há várias coisas sobre isso. Sensus plenier, em latim, significa um sentido mais profundo e completo. Existem coisas na profecia que são padronizadas, podem acontecer em um momento na sociedade e podem acontecer de novo quando você reconhece isso, ok. Mas eu quero que você veja vários aspectos dessa situação toda que está acontecendo, para que você veja essa marca começando a acontecer. Quero que você perceba algo. Já dissemos isso, mas quero que realmente veja. No versículo 15 diz que foi concedido a ele poder de dar fôlego à imagem da besta. Que a imagem da besta tanto falasse quanto fizesse com que todos os que não, veja essa palavra aí, adorassem. Os que não adorassem a imagem da besta fossem eliminados, não adorassem. Em outras palavras, quando as pessoas recebem a marca, quando recebem a marca para comprar e vender, ricos, pobres, escravos, todos eles, quando recebem a marca, vai ser um ato de adoração a esse indivíduo que se coloca contra tudo o que é chamado de Deus, tudo o que é chamado de Deus. Essa besta vai se levantar e se exaltar acima de tudo o que é chamado de Deus, e você reconhece todo esse cenário, ele se exalta acima de tudo o que é chamado de Deus. Você vê isso aqui falando sobre ele, a primeira besta e a segunda besta, e o que isso significa é que toda religião mundial será deixada de lado. E esse indivíduo, e eu realmente acredito que seja um homem, um indivíduo, se levantará, o homem do pecado. E quando ele fizer isso, ele vai se levantar e dizer, eu sou Deus. É isso que ele vai dizer. E ele vai dizer, adorem-me, e eu estou acima de todas as outras religiões, e ele será presunçoso, ele será arrogante. Nos primeiros 3 anos e meio, ele pode não seguir esse caminho, podendo até ser encantador e maravilhoso. Nos últimos 3 anos e meio, ele mudará de rumo. Quando você observa a Bíblia e suas profecias, percebe o que está acontecendo. Já podemos observar a tendência atual. Então, em outras palavras, a agenda global de um espírito do anticristo está na Terra, mas o homem do pecado, ele pode estar aqui na Terra. Mas ele ainda não se manifestou diante do mundo e da sociedade. Agora, isso me faz voltar à narrativa da identificação digital. Será que a identificação digital é realmente a marca da besta? Quero dizer hoje, a resposta é não. Se alguém realmente tivesse identificação digital ou a usasse para viajar, ou você está nisso, ou tem isso. Eu acho que isso é totalitarismo, acho que é tirania, acho que é terrível. Todas essas coisas. Mas isso não faz você perder a sua salvação. Não faz essas coisas.
Isso não quer dizer que você possui a marca da besta, mas é esse sistema que está sendo criado. Um dia, o homem do pecado usará essas tecnologias, se declarará Deus e começará a dominar o mundo. Qualquer um que quiser adorá-lo será obrigada a usar a tecnologia que eles disponibilizam para receber a marca. Ok, agora há muitas coisas que você pode reconhecer, sabe? Eu poderia me aprofundar nisso, mas você reconhece que até mesmo escrituras como Zacarias falam sobre isso. Haverá esse indivíduo que terá basicamente uma marca no braço, uma marca na cabeça, e as pessoas que o seguirem podem acabar fazendo o mesmo. A marca da besta pode ser mais do que apenas uma indicação de que você faz parte do sistema deles. Também pode ser o fato de que ele foi ferido na cabeça e colocaram uma marca no braço e na cabeça para dizer: esta é a nossa lealdade, não apenas a tecnologia que faz parte disso, mas também é uma forma de dizer que damos nossa lealdade a essa pessoa usando uma marca onde ele foi ferido. Em outras palavras, como um símbolo importante. Em outras palavras, da mesma forma que as pessoas usam um crucifixo ou usam algo que simboliza sua religião, a marca da besta será uma lealdade religiosa, um ato de adoração. Então, simplificando, identificação digital e todas essas coisas não são a marca da besta, mas são a base para a marca da besta. Elas são a base da inteligência artificial, tecnologia, vigilância digital, banco central e moedas digitais que virão. Quando o homem do pecado assumir o poder, ele usará toda essa tecnologia. Vai intensificar e dizer: adorem-me ou sejam eliminados. E então, se você quiser me adorar, também terá que aceitar essa marca e se tornar parte disso. Esse é o acordo. Então, analisando tudo isso, é ruim? Sim. Assustador? Sim. Já é a marca da besta? Não, isso pode se transformar nisso? Um dia sim, mas o homem do pecado precisa se levantar e assumir autoridade sobre o mundo, e esse é o ponto crucial. É para lá que as coisas estão indo. Então, eu acredito que agora o que fazemos é segurar as coisas. Podemos continuar sendo sal e luz, mantendo essas coisas afastadas. Agora, muita gente pergunta: bem, ele vem antes ou depois que a igreja for tirada daqui? Esse é um grande debate que muitas pessoas têm. Eu sou da opinião de que a igreja vai ser tirada daqui antes que isso aconteça. Porque Mateus 16 diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a eclésia, não podem prevalecer contra a eclésia. Mesmo assim, em Apocalipse, a besta recebe poder sobre os santos. Ok, então você faz a pergunta. Bem, então por quê? Ele recebe poder sobre os santos? Achei que ele não venceria a eclésia, mas são dois tipos de crentes. A igreja ela é um segmento do corpo de Cristo que vai partir, e então haverá os santos da tribulação. Quem encontra Jesus? Todos que se levantam, os 144 mil evangelistas judeus. Será um tempo agitado, mas ele terá poder sobre os santos, pois a igreja não estará presente. Agora, se eu estiver errado, bem, graças a Deus. Então nós vamos passar por isso e vamos permanecer firmes em fé e paciência e fazer tudo o que fomos chamados para fazer. Outra coisa é que você precisa considerar que a palavra de Deus tem muito mais a dizer sobre sermos tirados daqui antes que o homem do pecado possa vir. Porque eu não acredito que o homem do pecado possa se levantar enquanto estivermos aqui. Leio a Bíblia e Mateus 16 assim: as portas do inferno, o sistema das trevas, não vencem a eclésia. No livro do Apocalipse, a besta recebe poder sobre os santos, o que é diferente. São duas classificações de seguidores de Deus, a igreja é uma, esta é outra. Isso ocorrerá na tribulação, então há muito a analisar. Agora, de novo, você sabe, eu vou servir a Jesus, não importa se a minha escatologia se sustenta ou não. Ok. Devemos manter firmeza na palavra de Deus, permanecer em fé e estar preparados para o que o Senhor nos fizer passar. E isso é muito importante. Dito isso, quero dizer a você que estamos sendo conduzidos para um tempo de grandes desafios, de grande dificuldade. Estamos sendo levados a um tempo em que precisamos nos unir, não brigar com quem critica ou segue outros caminhos. Devemos focar na união, não na luta. É hora de se levantar em fé, é hora de reagir, é hora de ler a Bíblia até que ela comece a falar com você por dentro, na sua convicção, trazendo paz ao seu interior e fazendo você se levantar. Devemos orar por um ponto de virada.
É interessante como esse tipo de cenário pode ser mecanizado e usado de uma forma que aquilo que começou muito bem pode se transformar em algo completamente diferente. E sempre que há poder, autoridades e pessoas nefastas procuram corrompê-lo. E por isso estou orando sobre isso, porque acredito que o que Deus fez através do Turning Point, o que Ele está fazendo através do Turning Point é muito poderoso para transmitir a mensagem com clareza. Mas precisamos orar sobre isso, porque sinto que as forças que existem e a pressão que está por vir gostariam de corromper a pureza do que isso tem sido. Estou orando pelos líderes e pelas pessoas boas envolvidas, alguns até conheço. Declaro vida à entidade, mas percebo uma grande agitação se aproximando. E precisamos orar para que isso comece a se levantar ainda mais para a glória de Jesus e traga clareza. Mas acredito que isso vai se tornar um cenário muito forte. Uma das coisas pelas quais também tenho orado e buscado é o amor por tecnocratas, de certos indivíduos. Há alguma ligação entre eles e John David Vance. Estou orando por John David Vance e por tudo isso, pois ele confessa Jesus como Senhor. Tudo isso, mas só preciso dizer que há algo nisso. E quando você vê as eleições de meio de mandato, vai haver um grande conflito sobre isso. Agora, se houver uma vitória esmagadora nas eleições de meio de mandato, com os mocinhos vencendo e tudo mudando, ótimo. E isso será uma prévia do que está por vir. Mas eu realmente acredito que isso está sendo preparado para se tornar o próximo presidente. E nós acreditamos em coisas boas. Eu estou acreditando em coisas boas. Eu não quero falar mal de ninguém ou dizer isso. Mas há algo envolvendo essa permissão por parte de líderes de tecnologia que querem isso. E quando isso acontecer, eu acredito que vai ser uma corrida livre para a tecnologia realmente começar a comandar a América, mais do que antes. Acho que as eleições de meio de mandato serão muito reveladoras nesse cenário. Há muito a dizer. Vamos ver coisas boas, sabe? Apenas coisas boas acontecendo nesse cenário. Mas tenho que dizer que vai ser uma disputa acirrada até esse ponto. Então isso é algo que eu estou enfrentando no meio de tudo isso agora. Agora, deixa eu dizer isso, vai haver algo iminente, eu sinto isso tão forte. Sabe? Sim, tem tudo isso que vem acontecendo. Mas os cultos, isso é algo que vai ficar muito, muito forte. Mas isso aqui, eu acredito que vai estar nas cidades, vai estar no local e no nacional. Nível. Isso é algo contra o qual venho orando há algum tempo, essa coisa de descapitalismo, que são 10 cidades. Simbolicamente ou literalmente. E esse ataque quer ocorrer. Acredito que pela oração em nome de Jesus, anulamos e rejeitamos isso. Embora eu sinta isso no ar, acredito que muita coisa acontece. Isso se tornará urgente devido à narrativa automatizada e ao que eles estão reconhecendo. Sabe? Quando você tem os Clintons que deveriam vir e testemunhar e eles simplesmente dizem, não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso. Você já percebe algumas dessas coisas acontecendo? Preciso compartilhar mais com você. Talvez eu volte lá e fale mais um pouco, mas eu acredito que eles vão tentar provocar mais doenças também. Tenho observado isso nesse contexto. Sabe, essas elites perversas querem colocar os Estados Unidos de joelhos. É o único obstáculo ao grande reset de 2030, o que ainda resta no caminho. E isso é uma frustração para todos esses jogadores perversos que estão financiando as coisas, tentando fazer com que as pessoas obedeçam às suas ordens. Eles estão subornando juízes, magistrados e outras pessoas.
Mas eis o que o Espírito do Senhor está dizendo: se o meu povo se levantar com grande graça e ousadia, realizando sinais, maravilhas e milagres, com a resposta da luta interior. Em outras palavras, a luta está aqui fora, vemos a luta ao nosso redor, mas você não pode deixar que ela entre dentro de você. Você precisa começar a trazer luz para aqueles que estão ao seu redor, vida para aqueles que estão ao seu redor. Seja amoroso, viva intensamente e leve o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas. O que é o Evangelho de Jesus Cristo? Arrependa-se, seja salvo, entregue sua vida a Jesus e deixe-o te transformar. Isso responderá à luta interior. A graça sobre você é o poder para cumprir tudo o que Deus te chamou, independentemente das circunstâncias. E é assim que Deus opera. E isso é algo que o Senhor está dizendo para você agora. Ele está dizendo isso para você de uma forma poderosa, muito poderosa. E esse é um dos motivos pelos quais estamos construindo uma família. Esse é um dos motivos pelos quais estamos formando parcerias. Esse é um dos motivos pelos quais estamos nos levantando. É porque eu acredito que muitas vezes a pressão fica tão forte. As pessoas podem entrar em fadiga de crise. Elas acabam esquecendo porque seguem esse caminho e podem esquecer tudo. Quero dizer isso para vocês. Muitas pessoas hoje são cativadas pelo doom scrolling, como quando olho notícias e vejo tudo acontecendo. O Espírito do Senhor me guiou a fazer isso. Estou observando essas coisas e eu preciso recuar e continuar me enchendo com a palavra de Deus. Eu preciso continuar olhando para a bondade do Senhor. Eu preciso continuar fazendo isso e você também deve fazer isso. Sim, observamos tudo o que acontece, mas é preciso a graça de Deus em você para seguir em frente independentemente do que aconteça. E eu tenho boas notícias para você. Você precisa me ouvir agora. Eu tenho boas notícias para você. Deus está trazendo luz na escuridão para você. Ele está trazendo força para você. Ele está trazendo fé para você. Mesmo em um dia ruim, você é ungido para ser o melhor. Ele te ungiu com clareza para vencer nesta era maligna. Ele te ungiu para agir. Veja os seus comentários, são incríveis. Isso mesmo, 1 milhão por 1 bilhão. Essas são as pessoas que queremos alcançar através do discipulado. Queremos alcançar reformadores de mente e olhos claros que vão se levantar. E eu vejo isso em muitos de vocês agora, onde Deus está chamando vocês. Deus está chamando vocês. E eu amo os comentários aqui hoje. A América é a última barreira antes do controle globalista que quer impor cidades de 15 minutos e desdigitais e prisões virtuais. É isso que eles planejam. Esse é o plano para os próximos 5 a 10 anos e eles nem sequer escondem isso. Eles querem fazer com que você fique alérgico à carne, querem fazer com que eles joguem porcarias na atmosfera e impeçam o sol de brilhar de verdade e depois induzam toda aquela mentira climática sobre a qual eles falaram. Mas a resposta está aqui, a Igreja Vermelha está aqui, Jesus é o Senhor. E é com isso que precisamos começar a nos levantar e brilhar. Ao falar do Avatar, abordamos os mistérios e tudo que você escreve sobre isso. Mas qual é o mistério final para Donald Trump? Ok, bem, deixe-me te dar. Ok, sim, deixe-me. Sim, isso vai junto com isso. Não, está certo. Só estou pensando há muitos mistérios. Eu sei que você tem tantas coisas. Não, está bom. Então. Assim como Kamala Harris no dia do seu nascimento, foi uma celebração pagã naquele dia. E quanto ao nascimento de Donald Trump, poderia haver algum mistério? Ele nasceu em um dia sagrado bíblico. Ele nasceu em uma sexta-feira, início do Shabat, que ocorre todo Shabat. Existe uma escritura destinada à leitura global. Qual era a escritura para Donald Trump? Bem, a escritura era Deus chamando para que um vaso de Deus surgisse, um instrumento de Deus viesse à tona. Isso está sendo produzido e o instrumento era um Trump ou uma trombeta ou um Trump. Então Deus está chamando para a produção, trazendo o Trump ao mundo, e o Trump entra no mundo e pessoas de todo o mundo estão lendo a escritura sobre o Trump vindo ao mundo. Isso é simplesmente incrível. Então, Donald Trump é, nesse sentido, uma trombeta. Nesse sentido que você sabe, uma trombeta é um sinal de Deus e do seu poder. E a questão é que há todo um mistério aqui, não vou entrar em detalhes, mas esse mistério até determina porque ele foi elevado em 2017. Por quê? Porque as coisas acontecem. Mas vou te dizer, vamos apenas, você sabe, uma coisa. A trombeta, lembra? No começo eu disse, eu toquei aquela trombeta e então nos outros espíritos vai. Em Cuba, a trombeta atinge a cabeça da deusa e desafia os deuses. Então pense sobre isso, Joe. Sabe, na última eleição, se tirarmos o véu,
você tem um candidato cujo nome é trombeta, significa trombeta, e o nome do outro candidato significa deusa. A trombeta soa, a deusa foge. O que aconteceu com trombeta desta vez? Não se trata do Trump saber tudo isso, mas isso não importa. Trump é Trump. A questão é que o que tem acontecido, ele tem estado... Por causa disso, ele tem revertido a agenda dos deuses, sabe? A agenda de se opor, sabe? A e Moloque de se opor à confusão e estar, sabe? Primeira coisa, ele diz, é que só existe homem e mulher. Ele tem revertido, sabe? O som das trombetas, os deuses fogem, e é isso que estamos enfrentando agora. Eu acredito nisso, que estamos no precipício. E eu acredito que podemos orar e alterar não só o evento real que aconteceria, ou vários eventos acontecendo ao mesmo tempo, mas podemos orar e mudar tudo isso. Empurrar para trás, podemos adiar, empurrar para trás, parar, cancelar, ou se realmente acontecer, podemos mitigar parte disso. Mas eu acredito que há uma falsa bandeira. Evento. Isso não está longe, acredito que já está à nossa porta. Tem, sabe, guerra, economia, tem terror que eles querem trazer para o solo dos Estados Unidos, tem todas essas coisas que eles querem provocar. Essa é aquela palavra, descapitalista. O que isso significa? Significa 10 décadas. 10 cidades. E isso é simbólico de muitas cidades que poderiam estar queimando ou passando por dificuldades. Orando sobre isso. Não digo que acredito nessas coisas, só compartilho o que sinto no ar. E mesmo enquanto entramos 2026, se isso é janeiro e isso é julho, entrando nisso, eu acredito que bem aqui estão os pontos de pressão que estamos vendo. Bem aqui quando saímos da narrativa do ponto de virada. Estamos entrando nisso agora. Eu acredito que o ponto de pressão está aqui porque eles querem ter algo muito instável. É isso que eles estão procurando e é isso que estou sentindo, que essa falsa bandeira quer se soltar aqui e entrar nesse cenário. Se continuarmos orando, podemos impedir que qualquer falsa bandeira aconteça. No primeiro trimestre do ano passado, minha maior preocupação eram as armas nucleares, por isso orava bastante. Se superarmos a questão nuclear, também superamos as armas e problemas nucleares que tentavam provocar. Então vimos o Irã no ano passado, por volta desse período, no segundo trimestre, acontecer, e estávamos orando contra isso, e eles impediram a capacidade do Irã de levar essas coisas adiante. Sabe? E há muita mentira acontecendo com essa retórica antissemita que está ocorrendo. Quando olho para tudo isso, há muito que eu poderia dizer. E esse lixo de clickbait, de podcaster que trazem, é simplesmente vil. Sim, há nações com problemas reais e de estado profundo, independentemente de qual sejam. Mas eu só estou aqui para te dizer que precisamos manter o fundamento bíblico no qual estamos caminhando. Mas olha só, eu acredito bem aqui, ok? Então estamos chegando ao final de dezembro, ou ao meio de dezembro, estamos entrando nisso. Mas essa janela aqui é algo pelo qual estou orando. Então estou orando contra uma tempestade se formando aqui, e estou orando contra tempestades para que, se pudermos adiar isso, elas não se formem aqui. Tempestades aqui e aqui durante todo o período. Agora chegamos a este ponto aqui. Aqui está o que realmente me preocupa durante esse período. Se conseguirmos passar por isso, quero orar contra violência em massa que tentaria se desencadear nesse período. Certo, e o motivo é que eles precisam criar caos antes de chegarmos às eleições de meio de mandato. Certo, então é isso que estou sentindo sobre tudo isso, tudo bem. Agora vai haver muitas coisas que vão se soltar com a tecnologia, coisas que vão se soltar com a economia, coisas que vão se soltar no norte, sul, leste e oeste. Obviamente, há coisas acontecendo, mas você sabe, quando estamos olhando para todas essas coisas no mundo, precisamos reconhecer que o Senhor abre caminho onde parece não haver, mesmo em tempos difíceis. Agora quero dizer, posso ir ao mapa, Elias? Deixe-me ver se consigo. Quero olhar uma coisa. Se não houver problema, só quero dizer que Jesus está abrindo caminho para você. Sinto o seguinte, vejo seus ótimos comentários hoje, mas quero mostrar algo para vocês.
Este é um mapa do mundo, né? Olhando rapidamente. Aqui embaixo está a Venezuela, os Estados Unidos e tudo mais. E agora há tipo 11 porta-aviões. Tem navios de guerra ao redor disso tudo. Eles cancelaram todos os, por falta de uma palavra melhor, eles cancelaram o espaço aéreo aqui. Não tem espaço aéreo, não é possível voar nessa área na Venezuela. E o que eu tenho orado e o que me preocupa é que estamos tão ocupados aqui, ok, com o que ocorre, que se alguém, tipo, vamos dizer aqui, lá na China, dissesse, vamos começar alguma coisa, vamos supor que há outros jogadores aqui no Oriente Médio que querem começar alguma coisa. Vamos supor que algo aconteça aqui vindo de um adversário estrangeiro. Estamos em desvantagem porque temos muita atividade acontecendo aqui embaixo agora. Não, é importante que estejamos aqui, é importante que estejamos trabalhando aqui e fazendo o que o Senhor gostaria que as nações fizessem, trazendo ordem às coisas, e precisamos orar sobre isso e tudo mais. E novamente não sou a favor nem contra, só digo que estou orando sobre isso. Mas eu acredito que às vezes quando você está sobrecarregado em uma área, isso te deixa vulnerável nessa área. Ok. Isso é algo pelo qual realmente precisamos orar e precisamos analisar isso. Porque há uma tensão que eu sinto acontecendo nessa parte do país, lá na Flórida, há uma tensão acontecendo aqui, há uma tensão que eu acredito que pode até se desencadear por questões estrangeiras. Lá em cima, há coisas que eu acredito que o Espírito do Senhor está dizendo que nós realmente precisamos orar. E então, é claro, o que pode acontecer é essa narrativa descapitalista. E esses são pequenos focos de incêndio que querem se espalhar por toda a nação e criar caos, eventos em massa, simplesmente caos, né? Um grande caos por aqui. Esses são focos de incêndio e coisas que vejo por todo o país. Então, realmente, precisamos orar sobre isso agora, porque estou sentindo uma vulnerabilidade que pode ser provocada aqui em solo nacional. Isso começa a despertar e as pessoas se ativam enquanto estamos envolvidos em outras áreas. Agora, eu não sinto uma gravidade nisso hoje, mas precisamos orar sobre isso. Ok, estamos muito sobrecarregados agora, então precisamos continuar orando e passando por esse processo. Isso é muito preocupante. Então, ao entrar nessa narrativa de descapitalização, voltando ao quadro branco, penso nas 10 cidades que começariam a se destacar. Isso sempre foi sobre duas coisas. Certo, raça e religião. E eles querem colocar essas questões de raça e religião em movimento. E esse evento de bandeira falsa é algo que tentaria ser baseado em ou levar a os elitistas querem isso. Eles querem tanto uma guerra civil. Eles querem expor isso ao público e fazer as pessoas comentarem. Com tanta coisa acontecendo, acredito que essa é a única alternativa deles agora, tentando provocar de várias formas. Isso causaria um grande trauma e dificuldade no país. Então, pelo que estou orando agora, é pelo momento imediato, urgente e importante do quarto trimestre de 25. Enquanto começamos, que nenhuma tempestade surja, que tente abalar todo o país, que tente abalar todos os Estados Unidos, tente abalar as nações agora, ao ver o que acontece na Ucrânia e como eles quase trouxeram tudo para a mesa. Então, o Reino Unido, ou Grã-Bretanha, entrou na história e começou a bagunçar essa narrativa. Há muita coisa pela qual precisamos orar para sair disso, e até o presidente disse, ele disse, eu não sei se você sabe disso, mas, sabe, a América está em um ponto de virada e nós estamos em um ponto de virada. Mas eu quero dizer a você, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Precisamos orar por isso. Vamos superar, mas sinto essa pressão. Acredito que tanto forças estrangeiras quanto internas querem entrar aqui, aproveitando permissões nas fronteiras. E este é o quarto trimestre de onde estamos agora. Este janeiro, entrando neste ano todo. É assim que eu oro e vejo os anos e os trimestres. E eu acredito que essa é a grande questão pela qual precisamos orar. Somos contra cenários internos e externos que abalem todos os setores da sociedade, trazendo intimidação e turbulência econômica. Acredito que eles vão mudar, mesmo com o cenário digital e tudo acontecendo. Quando oro sobre isso, confio nisso.
Acho que o presidente acredita não haver solução para a dívida nacional. Por isso, sua resposta será digital. Acho que eles vão adotar isso. Deixa eu te olhar. Quando você percebe que a situação fica tão grave, de repente, os alienígenas e todas essas besteiras se tornam o foco e essas coisas começam a acontecer. Isso muda, dá uma guinada. E então diz no versículo 27, então, logo após o que quer que venha do sol, logo após o que quer que esteja acontecendo no mar, logo após o que quer que esteja aparecendo, algo monstruoso descendo sobre a terra, seja lá o que essas coisas trouxerem, diz. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória, poder e grande glória. Veja isso, foque no versículo 28. Pronto para algo forte, um poder espiritual bruto, é assim que as mulheres fazem. Olhe para isso, está escrito aqui. Agora, quando essas coisas começarem a acontecer, vamos lá. Quando essas coisas começarem a acontecer, quando você vê essas coisas malucas acontecendo na cultura, você vê tudo isso e a ênfase em invasores do espaço e objetos voadores não identificados e todas essas coisas. De repente você começa a ver todas essas coisas acontecendo. Coisas estranhas acontecem, guerras, rumores, terremotos em diversos lugares, natureza instável e erupções solares. Tudo está ficando maluco. De repente dizem, agora há alienígenas por toda parte. Essa narrativa ficará cada vez mais forte até uma revelação definitiva. E me escute, nesse momento, quando essas coisas começarem a acontecer, escute. Quando essas coisas começarem a acontecer, nós estaremos lá. Podemos estar no começo disso, pode ficar mais forte nos próximos anos ou meses, ou até, quem sabe. Mas à medida que essas coisas começarem a acontecer, veja o que Jesus disse. Olhem para cima e levantem suas cabeças, porque a sua redenção está próxima. Vamos lá. Eis que ele vem, montado nas nuvens, brilhando como o sol, ao som da trombeta. E, aliás, quando as pessoas dizem que quando Jesus voltar, será o toque da trombeta, acho que se você olhar no grego, bem no fundo do grego, tão fundo no grego que na verdade nem está lá, Rick falaria comigo sobre isso. Mas quero dizer que se você olhar bem, encontrará não trombeta, mas a palavra grega, eletrolos gitário. O que quero dizer com isso? Bem, eu acredito que quando o anjo tocar a trombeta, ele na verdade vai fazer o que Megamente diz e te dar uma apresentação. Ele vai voltar e vai ter um solo de guitarra estrondoso. Jesus vai romper as nuvens, vai descer sobre a terra. E todos que ficaram contra ele vão dizer, não, nós escolhemos mal. Acho que vai ser exatamente assim. Nós escolhemos mal, decidimos servir ao diabo e seus asseclas. Nós decidimos embarcar no trem da conspiração e simplesmente nos deixar levar totalmente pela maldade deste mundo. Nós decidimos cantar 6, 7, decidimos fazer todas as coisas estúpidas e seguir todas as besteiras que existem por aí. Acredito que o Senhor voltará com tanta opulência, um drama intenso e terror absoluto para as trevas. Quando Jesus vier, ele vai dizer, e aí, gostou de mim agora? É isso que ele vai dizer, e aí, gostou de mim agora? Eis que ele vem cavalgando nas nuvens, brilhando como o sol ao som da trombeta. E aqueles que o traspassaram o verão, e o mundo lamentará por tê-lo rejeitado. Mas não você, deixe-me te olhar, não você não vai lamentar. Sabe por quê? Porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, já está em você. Ele voltará, verá você, você verá ele e se alegrará. E entre agora e então, estamos aqui para criar um problema para as trevas desta era. Estamos aqui para dificultar a vida dos perversos, mafiosos, lagartos malignos, tiranos, canalhas e malucos. Estamos aqui para nos levantar em Jesus Cristo, trazer força e luz para a escuridão, resgatar os que estão perecendo e levar a palavra do Senhor às nações. Eis que ele vem montado nas nuvens. Eu tenho que te dizer, quando Jesus voltar, ele não vai estar numa manjedoura. Quando ele voltar, ele não vai ser bondoso, não vai ser gentil, não vai ser amigável. Ele vai ter fogo nos olhos e uma espada na mão. E você sabe, está tão claro no livro do Apocalipse que quando ele voltar, aqueles que foram perversos, aqueles que fizeram todas essas coisas, ouça o que eu digo.
Diz que eles vão se esconder nas cavernas em certo momento para se esconderem de duas coisas. O rosto de Deus, que é o que a Bíblia diz, e a ira do Cordeiro. O rosto de Deus e a ira do Cordeiro. Eles vão implorar para que as montanhas caiam sobre eles, para escondê-los do rosto de Deus e da ira do Cordeiro. Provavelmente são todas aquelas pessoas que usaram o orçamento nacional para cavar cavernas no subsolo e construir cidades subterrâneas. E todas essas coisas para se esconderem do que acham que está vindo sobre a terra. Mas eles vão ter uma surpresa. Jesus está voltando e não vai ser country, vai ser metal, vai ser rock and roll. Jesus é o Senhor, não tem mais essa bagunça. Tenho notícias para a elite maligna dos lagartos, para os que se rebelam contra Deus Todo-Poderoso e para o povo. Primeiro de tudo, você deve se arrepender e entregar sua vida a Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, entregue sua vida a Jesus Cristo. Você não tem nada a perder. Nós não estamos te oferecendo a praga. Em segundo lugar, vamos te derrotar. Se você rejeita Jesus e serve ao diabo, está do lado perdedor. E nós vamos te derrotar. Nós vamos te derrotar agora e vamos te derrotar no final. Jesus é o Senhor e Jesus vence. Minha escatologia é que Jesus vence. Muitas pessoas perguntam, o que você acredita sobre isso? O que você acredita sobre aquilo? Bem, eu tenho opiniões fortes sobre o que eu acho que a palavra de Deus diz, mas no final, minha escatologia é que Jesus vence. Quero estar com Jesus, segui-lo e seguir Deus Todo-Poderoso. Jesus é o Senhor. Queria agradecer de forma muito especial aos nossos parceiros, obrigado. Se você é nosso parceiro desde o início, ou se entrou recentemente para a nossa família de parceiros, eu quero simplesmente agradecer a você. Por sua causa, nós conseguimos realizar tantas coisas que nunca teríamos alcançado sem você trabalhando junto conosco. Somos muito gratos por você e do fundo dos nossos corações queríamos dizer obrigado a você. Oramos por você todos os dias e estamos ao seu lado. Cremos que Deus fará grandes coisas por meio desta família de parceiros em breve. Tenho uma promessa do Espírito Santo sobre isso agora. Se quer fazer parte da nossa família de parceiros ou ainda está em dúvida, incentivo você a fazer isso hoje em josephz.com ou envie doar para 719-259-0029. Sua parceria nos ajuda a avançar o Evangelho e cumprir a missão dada por Deus. Levantar 1 milhão de reformadores com mente e visão claras para alcançar 1 bilhão de vidas, 1 milhão por 1 bilhão. E sabemos que podemos fazer isso com a sua ajuda. Eu acredito que com a sua ajuda podemos impactar o mundo. Estamos ansiosos para começar isso com mais capacidade do que nunca. Eu só quero dizer obrigado e convidar você para a família acessando josephz.com hoje. As orações dos justos que se levantaram em 2020, as orações dos justos na América, como clamamos a Deus, ouvi o Espírito do Senhor dizer, vou terminar o que comecei. E quando passarmos por essas coisas, há mais uma rodada que Ele está trazendo. E vai ser avivamento, vai ser um despertar, vai ser tudo isso. Eu realmente acredito que estamos entrando no precipício de um grande despertar. No momento em que eu disse sim para Jesus, foi o momento em que alcancei toda a vida, a piedade, a justiça e a plenitude. Tudo isso me pertence. Eu alcanço isso. Quando digo sim, Jesus, para você, assim como sou salvo, também sou curado. Ele pagou por tudo. Quando você faz uma exigência e uma demanda sobre a sua aliança, e faz uma exigência e uma demanda sobre a palavra de Deus, é aí que a fé começa a surgir dentro de você e nada vai te parar. Nada! Pois estou levantando um grupo de intercessores como uma classe de guerreiros equipados. Vejo mantos de intercessão chegando sobre as pessoas que vão se levantar e guerrear em suas casas, se posicionando contra principados e potestades. Vejo vocês fazendo isso. Deus começará a lhe designar oração, intercessão, quebrar julgos sobre líderes e pessoas próximas e combater a fofoca. Eu declaro avanço, eu declaro avanço, eu declaro avanço nos seus corações, eu declaro avanço nas suas mentes. Eu declaro avanço na sua casa. Eu declaro avanço nos seus corpos. Eu declaro avanço nos seus relacionamentos. Agora mesmo, pelo sangue de Jesus, porque é a sua aliança. É a sua aliança, certo? E qualquer outra coisa é ilegal. Obrigado, Senhor. Neste momento, em nome de Jesus. Agora mesmo em um dia ruim, você está ungido para ser o melhor que existe.
Deus te chamou e quem tem revelação do Deus Todo-Poderoso não depende de uma cultura enlouquecida. Estamos sendo lavados no sangue de Jesus. Jesus é o Senhor.